Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 9 de setembro de 2019. Estamos com um alimento diário essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3. Tudo faço por causa do Evangelho. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 20. Eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos gerou nele, por meio do Espírito. A gente precisa exercitar o Espírito, invocando o nome do Senhor, para que Ele possa nos dar Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação, para a gente poder ver a direção de Deus, ver o que realmente Ele quer nos mostrar dentro da Sua palavra, e sabedoria, para aplicar isso ao nosso viver e levar para outras pessoas. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer nos direcionar. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4 e do 41 ao 47. Senhor Jesus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ó Senhor Jesus. Agora o capítulo 18, versículo 1 e o versículo 8. Senhor Jesus. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Senhor Jesus. Agora Romanos, capítulo 1, versículo 14. Senhor Jesus. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2. Senhor Jesus. Paulo e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A igreja, uma nova cultura. Ó Senhor Jesus. A igreja, cuja origem é o próprio Deus, é constituída pelas pessoas que Deus salvou por meio do Evangelho, e não há nada semelhante na cultura humana. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A igreja pertence à cultura de Deus e teve início em Jerusalém no dia de Pentecostes, chegando posteriormente a outros lugares, como a cidade de Corinto. Ó Senhor Jesus. Os coríntios tinham por base a cultura grega, de religião politeísta, sem nenhum conhecimento do Deus verdadeiro, e vivenciaram o início da democracia. Naquela sociedade era muito presente a busca por respostas aos questionamentos mais profundos do ser humano. Os primeiros filósofos gregos procuravam conhecer a razão da existência da natureza e de seus fenômenos. Mais tarde,
Pensadores como Sócrates aprofundaram-se em conhecer a sabedoria humana. Assim, questões como moral, ética, comportamento e até mesmo a razão da existência humana passaram a ser debatidas. Ó Senhor Jesus! Os bárbaros, mencionados por Paulo no início da Epístola aos Romanos, não se preocupavam com questões profundas a respeito da razão da vida humana. Importavam-se meramente com o mundo físico, material. Assim, se tivesse o que comer, o que beber e territórios conquistados para viver, estavam satisfeitos. Essas duas classes de pessoas são encontradas nos dias de hoje. Há aqueles que se preocupam apenas em enriquecer e aumentar seu patrimônio, e não se preocupam com a razão de sua existência. Outros, por sua vez, buscam sabedoria e filosofias para tentar explicar a existência humana. Ó Senhor Jesus! Embora os gregos aparentemente fossem mais nobres que os bárbaros, sua sabedoria não tinha utilidade na igreja. Paulo escreveu aos Romanos: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho de Deus esclarece todos os problemas existenciais da humanidade. Nele não consta que devamos ser regidos pela moral e pela ética, provenientes da sabedoria humana, mas nos fala a respeito da salvação de Deus, que é Cristo, a solução para todas as indagações. A experiência dessa salvação é que nos leva a entender a razão de nossa existência. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Somos a Igreja de Deus e temos uma nova cultura. Nessa nova cultura vivem os santificados em Cristo Jesus. Nossa busca não é pela sabedoria humana. Os pensamentos e a filosofia dos sábios não puderam resolver os sérios problemas da igreja em Corinto. Entre os irmãos ali havia, dentre outras situações, opiniões diferentes, preferências e imoralidade. E apenas Cristo e este crucificado foi capaz de vencer todos esses desafios. Ó Senhor Jesus! Portanto, não seguimos a linha da sabedoria humana, mas a linha do Cristo crucificado, e principalmente a linha do Espírito. Nosso viver é direcionado pelo Espírito. Não dependemos das discussões promovidas pelos que buscam o mero conhecimento humano. Pelo contrário, temos um recurso maravilhoso que podemos praticar em todo lugar: invocar o nome do Senhor Jesus. A partir dessa nova cultura, não dependemos da sabedoria humana ou de seus artifícios para viver. Já encontramos a solução. As altas discussões filosóficas foram substituídas pelo invocar o nome do Senhor em todo lugar, para termos comunhão com Deus. Dessa forma, somos guiados pelo Espírito de Deus. Ó Senhor Jesus! Não ousemos viver regidos pela sabedoria humana, mas exercitemos nosso espírito, clamando: ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Assim, seremos regidos por Deus. Desse modo, a igreja será conduzida a uma nova dimensão, com uma nova cultura. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus! Como está mostrando para nós, né, dando continuidade a outra semana, quando o irmão introduziu essa questão da cultura celestial, né, mostrando para nós que a gente precisa perceber que o que nós temos hoje é diferente de tudo, então não há comparação. E para isso a gente precisa realmente valorizar o viver no Espírito, invocar o nome do Senhor com sabedoria humana, querendo usar a lógica, querendo usar o nosso próprio conhecimento, a gente não vai conseguir avançar e a gente não vai valorizar aquilo que realmente Deus quer transmitir para nós. Né? Aquilo que Deus quer nos mostrar está em outra dimensão, é uma outra cultura. E se você não atentar, você vai rejeitar aquilo que vem de Deus, né? E você vai continuar fazendo o que você sempre faz e, né, se você não muda, né, o seu procedimento, né, do dia a dia, você vai sempre ter o mesmo resultado. O Senhor quer que a gente mude, né, nossos pensamentos, nossa mentalidade, a gente adquira essa cultura, né, mudando o nosso viver, Senhor Jesus, mudando nossas atitudes, né, para a gente conseguir realmente fazer aquilo que agrada ao Senhor. Ó Senhor Jesus, encoraje os irmãos, né, a ouvirem a palavra da semana, como sempre, né, o link aqui embaixo na descrição, a mensagem da semana, 1h e 33 minutos, é só se organizar, né, separar um dia na semana, para poder, né, ouvir essa palavra acompanhada do alimento diário, né, que está bem rica. Ó Senhor Jesus. E também tem um tutorial. Meu irmão também colocou ali o tutorial também, tocando vários pontos aqui. Ó Senhor Jesus. E nós precisamos realmente, né, compreender
essa linda direção de Deus. Né? A gente viu aqui, né, mostrando que o princípio da igreja, né, aqui como o irmão toca, né, a vida da igreja começou em Pentecostes, que ali os irmãos começaram a praticar ou viver pelo Espírito. Né? Não, irmão, a igreja começou ali quando Jesus morreu e ressuscitou. Sim, ali os irmãos receberam o Espírito, mas como eu já falei, a vida da igreja não é um lugar, não é uma doutrina, não é um conhecimento. A vida da igreja é uma esfera onde nós obedecemos o Espírito. Né? A gente já viu toda a parte grega aqui, né? Democracia, debate, isso e aquilo, mas não é isso que promove a igreja. O que leva a viver a vida da igreja não é a democracia, mas a teocracia. Né? A gente aprender a ser governado pelo Senhor, ser governados pelo Espírito. Né? O Senhor ele quer nos direcionar em todas as coisas, para isso a gente precisa do exercício do Espírito. É isso que nos diferencia de todas as pessoas, e é isso que nos traz a cultura celestial. Hoje, enquanto várias pessoas estão, vários conceitos religiosos, conceitos doutrinários, isso e aquilo, condenam uma coisa, condenam a outra, quando você passa a viver pelo Espírito, você percebe a multiforme sabedoria de Deus, né? De você ver realmente ali como que Paulo se entregou ao Evangelho, né? Quando ele diz, poxa, eu estava vivendo de todos os modos com o fim de ganhar alguns, firme de fraco para com os fracos, de forte para com os fortes, né, de entendido para quem tinha entendimento, de desentendido para quem não tinha, né, e aí vai, né, mostrando que o importante é de seguir a orientação do Espírito. Se você agir sempre da mesma forma, no meio de pessoas, as pessoas às vezes podem te tratar como arrogante, né, como alguém prepotente, né, alguém que se acha alguma coisa, e aí a gente vai acabar censurando o Evangelho. Por isso que Paulo fala, olha, eu tinha direito, né, de me valer daquilo que o Evangelho me propõe. Né? Aquele que, né, prega o Evangelho precisa viver pelo Evangelho, mas ele fala, eu não me vali desse direito, para que não censurasse ali, né, não limitasse o Evangelho de Cristo. Então em tudo ali ele procurou não ser pesado para os irmãos, em tudo ele procurou ali sempre levar Cristo, né, Cristo como experiência, Cristo como a cruz, né, Senhor Jesus, né, esse Cristo que é o centro da nossa vida, né, Senhor Jesus, que dá direção para nós, né, e uma coisa que vai ser falada durante a semana, né, que me chama muito a atenção para a gente poder realmente prestar atenção nessa questão dessa nova cultura, né, a gente perceber que a vida da igreja é diferente de tudo. Eu só vou conseguir notar isso por meio do Espírito, né, o que o irmão falou me tocou muito, que é a questão das preferências. O grande problema de Corinto era as preferências, né? A gente já viu todo o pano de fundo ali, né, da democracia, debate e tal. A semana vai entrar um pouquinho mais nisso, mostrando para nós também um outro aspecto. Mas uma coisa que me chamou a atenção é essa questão da preferência. O irmão citou um versículo que fala, né, que para que a gente não se orgulhe, né, preferindo um em detrimento do outro. Né? E eu compreendi o que o irmão tocou ali, né, e achei isso realmente muito rico, porque o que acontece? O que o irmão explicou? Quando você começa a ter preferências por alguém, né, você começa a diminuir o outro, né, e você acaba se orgulhando dessa sua escolha. Então você se orgulha de ter tomado tal posição. Então por isso que na vida da igreja não pode haver esse tipo de preferência, porque isso gera o orgulho em nós. Né? O irmão deu um exemplo, né? Quando você escolhe o fulano, escolhe esse fulano aqui e tal, mas aí também tem o ciclano ali, né? Tem o outro ali. Mas aí você fala, não, eu prefiro esse aqui, você tem a sua preferência, porque esse fala assim, esse age desse jeito e tal. E aí acontece, aquele outro você diminui a função dele diante de Deus. Às vezes Deus quer usá-lo ali, né, para poder trazer para você uma experiência, algo ali que é para você avançar mais, mas você já diminuiu ele. Então você já tirou um pouco da função dele, né, da edificação que ele pode trazer para você, como cristão, como filho de Deus, como corpo de Cristo, né, Senhor Jesus. Então a gente não deve fazer isso, diminuir o outro. E pelo outro lado, quando você engrandece alguém, você tem preferência por alguém, você se orgulha. Né? Olha, eu escolhi esse aqui porque esse aqui é a melhor escolha. Olha como eu sou bom, olha como eu sei escolher. E aí você acaba não obedecendo o Senhor, porque você acaba ficando limitado, né, em uma só direção, quando na verdade a gente precisa perceber que todas as questões, todos aqueles que servem o Senhor estão apontando, todos eles estão apontando para a mesma direção, né, Senhor Jesus. Né, o irmão deu o exemplo até do laser, né, que são
vários feixes de luz, mas são concentrados todos na mesma direção. Então assim eles formam um laser, né? É a concentração de vários feixes de luz. E a gente precisa perceber isso. Deus está nos mostrando a sua vontade, levando todos os irmãos a nos concentrar, virados todos para a mesma posição, todos os feixes de luz apontando para a mesma coisa, né? Cristo e a igreja. E a gente então não deve ter preferência para a gente não se orgulhar de achar que fiz a melhor escolha, isso é melhor para mim. Ele até deu exemplo, né? Por exemplo, quando você escolhe um time de futebol. Eu escolho pelo time, eu torço pelo time tal. Aí você, né, mostra para as pessoas toda a razão da sua escolha, né? De como você é bom em escolher, como foi bom aquilo ali, como que você é o cara, né? Por ter escolhido tal time, né? Aí você se posiciona por esse time. Aí você mostra várias coisas, não, porque meu time tem título tal, fez isso, fez aquilo, tá jogando assim, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, né? Mas aí o outro que escolheu um outro time, ele também tem a mesma coisa. Depois ele pode até falar, meu time esse ano não tá ganhando nada, tá ruim, mas meu time é assim, tem isso, tem aquilo, tem mais organização, tem jogador tal que é melhor. Então cada um vai defender o seu ponto de vista, cada um vai defender a sua preferência e vai se orgulhar disso, dizer que a escolha dele é a melhor, né, Senhor Jesus. E aí ele não consegue ver a mesma direção nas coisas, e aí causa um grande problema no viver da igreja. Então a gente não deve viver assim, né? Por isso está mostrando para nós, a igreja é diferente de tudo. Então na igreja não pode haver esse tipo de preferência. Se há em nós alguma preferência, alguma coisa, a gente precisa ir diante do Senhor e limpar nosso coração. Nós precisamos receber tudo como a direção do Senhor, né? E ele mostrou para nós, também vai tocar mais durante a semana, que a gente não está na vida da igreja tentando viver solto, onde cada um faz a sua vontade, cada um anda como quer, vai para cá, vai para lá. Não, nós temos uma direção de Deus e temos uma direção apostólica, né? Uma direção ali que é segundo, né, segundo o seu evangelho, segundo, né, a sua maneira, né? Paulo fala ali, né, que ele tinha a sua maneira. Talvez para outros ele não fosse apóstolo, mas para os coríntios ele era apóstolo, e os coríntios precisavam agir segundo a sua maneira, né? Então ali os irmãos, né, têm ali a maneira como Deus deu para ele de aplicar a palavra. E se a gente ficar fora dessa linha, a gente vai ter dificuldade na aplicação, né? E principalmente na questão de aplicar ou invocar o nome do Senhor, que é essencial para a gente viver essa nova cultura, uma cultura de a gente depender do Senhor. Aí você vai perceber, né, que não há preconceito, não há situações de doutrinas diferentes, você simplesmente ama as pessoas que Deus escolheu e você quer ajudá-los a ter comunhão com o Senhor. O princípio de invocar o nome do Senhor é para isso, para a gente ter comunhão com Deus, a gente aprender a conversar com Deus, falar com Deus e ouvir de Deus, porque é isso que vai trazer para nós transformação de vida, é isso que vai trazer para nós utilidade, cooperação com Deus, né? A gente precisa ser cooperador do Evangelho, né? Por isso que nessa semana, né, eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. A gente precisa realmente gerar Cristo nas pessoas, né? E esse Cristo precisa aumentar em nós também. A gente nunca deve parar de buscar, mas quando você começa a ter preferência, começa a buscar conhecimento, como a gente já viu na semana passada a questão do conhecimento, você passa a se apoiar numa base que não é boa, e aí isso traz prejuízo, em primeiro lugar para você, né, e depois para aqueles que sofrem influência ali, né, das suas práticas, daquilo que você dá importância. Você tem que perceber, né, a maneira que Deus tem dado para aqueles que estão à nossa frente, né? E isso vem passando, a gente precisa compreender, a gente precisa buscar essa direção do Senhor, né? A gente precisa ter esse viver, né, na obediência do Espírito, né? Não buscando sabedoria humana, isso não vai levar a gente a lugar algum, mas realmente obedecer o Senhor. E quando a gente vai tendo esse viver direcionado pelo Senhor, a gente vai tocando, né? A gente vai vendo o que nem olhos viram, vamos ouvindo o que nem ouvidos ouviram, e aquilo que jamais penetrou no coração humano, mas que Deus tem preparado para nós, e nós temos aceitado isso que vem de Deus para nós. A igreja, ela pertence à cultura de Deus, né? E ela teve início quando os irmãos começaram a praticar. E como que eles praticaram? Pela direção do Espírito. Eles falaram ali em outras línguas, segundo o Espírito os concedia que falassem. Então era um viver totalmente voltado para o Espírito, né? A gente precisa realmente viver esse Espírito interior, essa direção do Senhor. Não ficar olhando apenas os dons exteriores, mas realmente a gente perceber, né, que, né, todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Foi isso que aconteceu ali. O Espírito tomou conta da esfera. Por isso tiveram tantas pessoas acrescentadas, né? 3.000, né? Quase 3.000 pessoas, né? Senhor Jesus.
né, mostrando que essa é a direção de Deus. Então, aí ele mostrou para nós, né, que a sociedade ali, né, o irmão falou ali, né, que a gente pode dividir ali, basicamente ali, né, a gente já viu, né, a questão dos judeus, né, o povo que era mais religioso já tinha Deus, mas tinham os gentios, né, e aí classificou como gregos, né, que é a democracia, filosofia humana. Mas ele fala que dentre os gentios aqui a gente pode separar basicamente entre os gregos e os bárbaros. Aí ele mostrou aqui, né, tudo que a gente já tem visto, né, os gregos eles tinham aquele questionamento mais profundo sobre o ser humano, né, queria saber qual a razão da existência humana, por que a natureza é assim, por que são os fenômenos. Depois foi se aprofundando na questão moral, ética, o comportamento, a razão da existência humana, passava a debater isso. Né, ele fala, é até algo mais nobre, né, o homem querendo se aprofundar, mas dentro da sabedoria humana jamais vai conseguir resposta. Mas tem outra categoria que também a gente pode ver hoje na sociedade, que são os bárbaros. Então, como eu falou assim, resumindo, os bárbaros são o quê? São pessoas que não estão preocupadas com essas implicações, com essas questões de qual a razão do nosso viver, o que eu preciso fazer, né? Será que existe algo por trás das coisas, por trás da existência? Eles não se questionam isso, eles tendo o que comer, o que beber, né? E adquirindo coisas para ele estar ótimo. Eles não estão preocupados, né, com vida após a morte, se apresentar diante de Deus. Não, eu vivendo bem aqui, tendo uma questão aqui, né, de sobrevivência, que estou me dando bem, está tudo certo. Então hoje, infelizmente, a gente vê muitos cristãos também tomando essa linha. Né? Vamos comer, beber, que amanhã morreremos e não vamos prestar conta para ninguém. Né? E esse não deve ser o nosso viver, a gente ficar preocupado apenas com as coisas dessa terra. Né? Senhor Jesus. E por outro lado, a gente não deve simplesmente ficar preocupado com questões filosóficas. Né? Compreender isso, compreender aquilo, mas realmente perceber que a resposta para tudo isso está no Senhor. A sabedoria humana, né, a filosofia, esses vários questionamentos não vão nos levar a lugar nenhum. Isso não tem valor na igreja, porque o que nos realmente traz para a nossa sabedoria, direção e utilidade, né, diante do Senhor é o Espírito, né, a gente tocar diante do Senhor. E o irmão está tocando já aqui logo no início, que o Evangelho de Deus é que esclarece todos os problemas existenciais da humanidade. Então, simplesmente observar filosofias não resolve nada. Muitas pessoas gostam de discutem teorias e não saem do lugar, não resolve nada. Né, Senhor Jesus? Ó Senhor Jesus! Mas o Evangelho nos mostra tudo isso, né, e mostra para nós que a gente não deve ser regido por essas questões, né, que vem da sabedoria humana, mas a gente perceber, né, que o Evangelho nos traz algo muito mais importante, muito mais centrado, muito mais centralizador, né, na vontade de Deus, que é a respeito da salvação. Salvação de Deus, que é Cristo, que é a solução para qualquer questão que você tenha, existencial ou qualquer outra situação. E a experiência dessa salvação, de experimentar esse Cristo no nosso dia a dia, é que realmente nos leva a entender qual é a razão da nossa existência. Né, Senhor Jesus? Como eu citei na semana passada, que às vezes as pessoas ficam falando, não, se você viver na igreja, viver baseado na Bíblia, você vai ter um viver de escravidão. E eu falo, não, eu nunca fui tão livre como hoje. Eu nunca me senti tão liberto das situações como hoje. Né? Como hoje, obedecendo ao Senhor, buscando a sua vontade. Porque hoje, realmente, eu faço as coisas com direção, com meta. Né? Hoje, viver a vida da igreja, hoje a maneira como eu tenho buscado, né, o Senhor, né, durante a minha vida, durante o meu dia, durante todas as coisas que eu faço, isso realmente traz para mim sentido. Né? Hoje sim, a gente passa a ter sentido na nossa vida, a gente passa a compreender qual é a razão da nossa experiência, mas tudo isso vem por experimentar o Espírito. Ó Senhor Jesus, né? Nós somos a igreja, nós temos uma nova cultura, a gente precisa viver essa nova cultura, uma cultura de santificação, né? De santidade diante de Deus, a gente perceber, né, que Deus é único para nós e Ele precisa ser o único e verdadeiro propósito da nossa vida. Quando a gente se volta para o Senhor, as demais coisas ao redor também vão se voltar para o Senhor. E aí tudo vai cooperar para o nosso progresso, para a nossa bênção. Ó Senhor Jesus, simplesmente filosofar a respeito das coisas, ter preferências, opiniões, tudo isso, né, Senhor Jesus, e não tocar nesse Cristo crucificado para realmente a gente vencer os desafios, só vai trazer problemas. Né? Então é o Senhor que nos direciona. Senhor Jesus, nós não seguimos a linha
da sabedoria humana, das discussões, filosofias, preferências, e que acabam gerando que? Imoralidade. Mas a gente segue a linha do Espírito. Nosso viver é direcionado pelo Espírito, né? Senhor Jesus. Por isso que o viver da igreja, a expressão da igreja começou como? Pelos irmãos obedecendo o Espírito, recebendo ali o Espírito e levando esse falar por meio do Espírito, a sabedoria de Deus. Ó Senhor Jesus. Não era simplesmente o fato de as pessoas estarem ouvindo as pessoas falar na sua língua, mas está ouvindo falar na sua própria língua materna, mas o quê? A palavra de Deus, a vontade de Deus. Foi isso que tocou as pessoas. Então a gente precisa substituir toda essa razão humana pelo quê? Pelo invocar o nome do Senhor, que é o que vai nos dar a verdadeira direção diante do Senhor. É o exercício do Espírito. Ó Senhor Jesus, durante a semana a gente vai tocar mais nisso, mas vamos pegar mais, nos apegar mais a essa cultura celestial, né, de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.